Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast. Ao meu lado, a mais nova advogada, Vanessa Canelo. Boa noite, muito obrigada pelo convite, estou lisonjeada. Eu que agradeço por ter aceitado o convite de última hora. Oh, que isso. E hoje a gente tem um convidado especial, Vanessa. Me conta. Eu acho que eu te convidei para um melhor podcast. Olha só. Sabe por quê? Foi um dos meus melhores professores. E para começar, o currículo dele é invejável. 2 graduações, várias especializações, gestor de recursos financeiros. Nossa, o currículo dele aqui eu vou deixar até que o professor mesmo se apresenta. Tem um cartãozinho aqui, hein? Depois eu quero olhar, ó. Nós estamos falando de Flávio Crosara. Olá, boa noite. noite. Agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês hoje para a gente poder trocar um pouco de experiência, entender um pouco melhor o que é e como que funciona esse trabalho todo. Eu já desenvolvo esse trabalho há 24 anos, especificamente na área, exclusivamente na área, mas sempre tem alguma coisa a mais para a gente poder aprender, a gente está sempre buscando alguma coisa nova. E eu falo, para mim, do meu currículo, aquilo que mais se destaca é a parte de certificação de administrador e gestor de carteira, que eu fui o primeiro certificado do Centro-Oeste, e por conta disso a gente já vem desenvolvendo muita coisa aí, tem muito trabalho sendo feito e ainda tem muita coisa para fazer. Legal, eu lembro que naquela época que eu estava estudando ainda, que já tem uns 12 anos mais ou menos, Sim. você já tinha a Crosara Investimento, né? Que foi a primeira corretora que o senhor montou aqui no Centro-Oeste. Exatamente, exato. E aí depois veio, que a gente vai falar mais adiante, trabalhava com investimento. Eu lembro na sala de aula que você falava assim, Jusmar, você tem que preocupar com o futuro, se planejar. Eu lembro do professor, a gente chegando com os carrões assim, eu sou apaixonado em carro até hoje, né, professor? Até hoje, isso não tem jeito de ficar livre disso. Até gostaria, mas não consigo. E foi por isso que eu pensei, e falei assim, o professor é apaixonado em carro. Nada melhor do que um patrocinador de carros. Então eu tenho um recado especial para vocês do nosso patrocinador, que é a Saga Nissan. Então, se você busca desempenho, tecnologia de ponta, um carro confortável, então procure a Saga Nissan da BR-153. O carro com condições especiais, com até 60 mil de bônus, troca com troco, taxa zero e muito mais. Então, se você está pensando em trocar de veículo, ou se você está pensando na sua primeira aquisição, venha conhecer o novo Sentra. E você pode falar direto com o gerente de vendas, o nosso amigo Augusto. Você vai acessar o QR Code que está disponível aqui na tela, você já vai falar direto com o gerente de vendas. Olha que coisa boa, Vanessa. Olha, que maravilha, hein? Professor, o senhor gosta dos carros japoneses? Gosto. São muito bons, né? São muito bons. A qualidade deles é realmente fora do comum. Não, eu estive no lançamento, eu fiquei encantado com aquele carro. Sim. Primeiro que é muito acessível pela categoria. E o conforto, a tecnologia... Das grandes fabricantes japonesas, a Nissan provavelmente foi a última que entrou no Brasil, mas teve um sucesso incrível, tanto pela aceitação do mercado em relação aos produtos que foram colocados, quanto pelo próprio nicho que acabou aproveitando, não só de veículos com um custo bastante convidativo para aquilo que ele oferece, quanto pela qualidade, garantia. Realmente são produtos extraordinários. Professor, depois desse job aí, eu tenho que entregar um presente aqui da Nissan para o senhor. Opa, primeiro, um chapéu. Chique. Muito obrigado. Um chapéu para o senhor. Um chapéu para você também. Eu também ganho, que Vanessa. lindo. Tem mais. O pessoal da Olha Nissan só, tá bondoso. eles Tem estão mais um demais, hein? presentinho aqui Olha para o aqui como senhor. que eu fiquei, amiga. Nossa, ficou chique. Fábio, ela pode continuar de chapéu? Dá para continuar aí, então? Sério, fazer Ficar com o propaganda. chapéuzinho da Nissan, hein? Nossa, estou muito chique. Opa, nossa, tem- muito Olha, bom, legal. lindo. Parabéns. Tiozinho. Que presente, hein? Muito bom. Nossa, Obrigado. Agradeço, Josimar, e obrigado à Saga Nissan. Saga Nissan, então é isso. Entre em contato, acesse o QR Code na tela e fale com o nosso gerente de vendas, o Augusto, que você vai ter condições imperdíveis. Saga Nissan. Professor, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu lembro muito, olha, a gente sente uma saudade daquela época. Quando a gente está fazendo o curso, a gente fica torcendo doido para pra que ficar ele livre, Eu lembro né? que você falava isso, olha, vocês vão sentir saudade dessas verdade. aulas, desse grupo que não volta mais. E era O ambiente exatamente é como muito você bom. falava. Hoje eu tenho contato
depois de 12 anos, mais ou menos, acho que só com um aluno da época, que as pessoas mudam, um vai para a região, outro vai para outra e acaba perdendo contato. Com os professores também. O senhor é um dos poucos que eu ainda tenho contato daquela época, que foi um professor incrível, me ajudou muito. Inclusive, não foi orientador da monografia, mas foi orientador de como falar em público. Da apresentação, né? Época sofrida, hein, professor? Aquele medo, aquele frio na barriga, ia falar, travava tudo. É verdade, é verdade. E é comum isso. Normalmente as pessoas têm um receio muito grande, uma mudança muito grande que acaba acontecendo. É o seu período inteiro de curso que está sendo colocado em jogo naquele momento. Aquela apresentação é o que vale o período inteiro. E normalmente tem plateia, familiares, e isso aí acaba trazendo um pouco mais de nervosismo. E tudo que é novo a gente fica com medo, né, professor? Tudo que você vai fazer que é novo. Eu me lembro até hoje quando eu fui para Aracaju fazer um projeto, e chegando lá eu tinha um professor que era sócio, e eu fui primeiro para executar o projeto, e ele que ia ministrar. E quando eu cheguei lá, o parceiro chegou o seguinte: olha, eu fechei parceria com uma afiliada da Rede Globo, Record, várias rádios, você vai ter que ir lá conceder entrevista. Eu nunca tinha feito isso. Cara, eu cheguei na rádio, aquele frio na barriga, aquele medo. Sim. E hoje eu nem imaginava que aquilo ali era um preparo. Hoje eu tô aqui fazendo conteúdo, produzindo conteúdo, então tudo que é novo a gente fica com receio. Eu até entendi um convidado que a gente trouxe aqui na semana passada, que no começo ficou nervoso, depois ele soltou. Eu me lembrei disso na época. Sim. Professor, falando em faculdade, na época de investimento, quando que o senhor começou a trabalhar, atuar, montar a primeira corretora de investimentos? Eu comecei a trabalhar na área de mercado de capitais em 99, que eu busquei algumas operações que a gente estava fazendo, e aí como a gente tinha, na época, eu trabalhava na área de construção pesada, e nós pegamos algumas obras e eu fiz a trava do dólar, fazia sempre em outras operações, para poder evitar que a variação cambial acabasse atrapalhando alguma coisa em relação à execução da obra, porque tinha fornecimento de material. O fornecimento de material ele é cotado em dólar, então tinha essa preocupação. E em 99, na reeleição do Fernando Henrique, houve uma maxi desvalorização do real frente ao dólar. O real passou de 80 centavos de real para R$1,80 centavos de real para $1, para R$1,60 para $1 em 15 dias, uma semana, qualquer coisa assim. Então foi realmente um susto muito grande. E naquele momento a gente estava travado com a operação de dólar travada. Então a variação cambial afetou muito pouco a estrutura da empresa. E ao mesmo tempo nos deu o direito de reajuste de contrato por desequilíbrio econômico-financeiro. Então houve uma vantagem muito importante naquela operação. E aí eu parei para poder pensar um pouco e eu falava, olha, eu trabalho com dois tipos de entes muito complicados. Eu até brincava na época, que é o político, que a gente vai para poder fazer obra pública, e o peão que vai executar a obra. Então, ao invés de trabalhar com isso, eu acabei optando por trabalhar num mercado ultra regulado, que é o mercado de capitais. E desde então eu venho me especializando cada vez mais. A minha primeira certificação foi em 2002, até então não era exigido. Então eu tive a minha primeira certificação de mercado de capitais em 2002 e fui buscando sempre que possível. Hoje, das certificações de mercado, as principais eu tenho todas do mercado brasileiro e algumas de mercado internacional também. Isso foi pioneiro aqui no Centro-Oeste, né, professor? Sim, sim. Aqui, na época que eu comecei a trabalhar aqui, tinham poucas empresas que faziam algum tipo de trabalho nesse sentido, inclusive no Brasil inteiro, não só aqui em Goiás, em Goiânia especificamente, mas no Brasil inteiro. Não era muito comum de acontecer. A minha certificação de gestor é número 169. Então, antes de mim tiveram 168 em toda a história da CVM. E o desafio era maior também, porque não era tão, assim, popular investir na Bolsa de Valores igual é hoje. Não se discutia tanto igual hoje, né? Era um desafio gigante. As pessoas tinham medo, não entendiam nada sobre isso. Bolsa era cassino. A ideia que as pessoas tinham era isso. O máximo vou colocar meu dinheiro lá e não sei se vou ganhar ou se vou perder. Isso, ou se vai sumir esse dinheiro. eu falo por mim. A primeira vez que eu fiz operação em bolsa, a gente fazia a transferência do dinheiro para o nome da corretora.
Não transferia, porque hoje eu vou transferir um dinheiro para minha conta na corretora, eu faço uma transferência de mesma titularidade. Eu mando da minha conta corrente para minha conta na corretora. Na época não, mandava da minha conta corrente para a conta da corretora. E as corretoras ninguém conhecia, nenhuma corretora na época. Hoje o pessoal já conhece, tem algumas. Hoje já manda direto, professor? Você manda para o seu nome mesmo, mas na época mandava para o nome da corretora. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, que eu levei o professor para começar investimentos, você lembra? Sim. E eu queria entrar, só que naquela época fazia uma avaliação igual como se fosse um crédito, né? Você tinha que abrir uma conta na corretora, se tivesse qualquer... alguma coisa negativada no seu nome, você não poderia, demorava, era uma série de documentos. Hoje é bem simples, né? Professor, e com a internet também tudo mudou, né? Ficou mais fácil, as pessoas, facilitou muito. Eles investigam, olham direitinho antes de investir. Porque hoje vocês têm sistema online que faz uma avaliação da pessoa, porque existe uma preocupação muito grande em relação a problema de lavagem de dinheiro e outras coisas que podem trazer, inclusive, não só o problema para a pessoa, como para a própria corretora. Porque ela estando envolvida em algum processo desse tipo, acaba atrapalhando o desenvolvimento dela. Então, hoje em dia, isso aí facilitou muito. Mas eu sou da época do pregão Viva Voz. Na época que o pessoal ficava lá dentro do microfone. Não tinha microfone. Era aquela gritaria comprando ou vendendo ativo, 2 telefones. Aquele telefone aqui. Hoje só vem filme isso. Aquele coletezinho laranja, normalmente, com o número. O pessoal com 2 telefones e gritando o tempo inteiro. Isso aí terminou em 2004, se não me engano, acabou na Bovespa, e em 2005 terminou na BMF. Não lembro direito se foi esse período, mas se não foi isso, um ano antes ou um ano depois. Não foi muito longe disso, não. Realmente foram pioneiros mesmo. Foram pioneiros. E, professor, e quando que houve essa transição? Que você saiu da Crozara Investimento e criou uma outra focada em gestão familiar? Explica um pouquinho pra gente. É porque a gente viu, na época da Crozara, era mais investimento em bolsa, mercado, renda variável, só isso. Como você falou, no início o pessoal não entendia o que era bolsa. Não tinha ideia do que era aquilo ali. Achava que era uma forma de cassino, todo mundo achava que ganhava dinheiro muito fácil com aquilo ali e não fazia nada e ganhava dinheiro muito fácil. Você precisava ter muito dinheiro para poder começar a participar e que não tinha esforço nenhum para poder ganhar. E os dois estão errados. A pessoa com R$1.000, R$10.000, ela pode começar os investimentos dela e você está comprando uma empresa. Eu compro uma empresa, ela cresce, eu ganho dinheiro. Ela diminui, eu perco dinheiro. A empresa vai à falência, perdi tudo que tinha ali dentro. É mais ou menos isso. O funcionamento do mercado de capitais é esse. E aí eu comecei a entender, principalmente com a crise de 2008, que a necessidade das pessoas, principalmente os clientes com um volume maior de dinheiro, que eles tinham uma necessidade muito maior do que simplesmente investir. Porque é comum as pessoas chegarem para mim e me perguntarem qual que é o investimento que mais rende hoje. E eu falo, o que você quer? Me fala o que você está querendo com o dinheiro. Porque dinheiro não serve para nada. Dinheiro, a única função dele é trazer um pouco mais de conforto e alegria para a gente e para as pessoas que a gente ama. O resto... Só fazendo um adendo, o pessoal faz a mesma pergunta para mim como consultor empresarial. Josimar, o que está dando dinheiro? Eu brinco quando o pessoal fala isso, eu falo assim, que dá dinheiro é pai e mãe. O resto você tem que trabalhar para ganhar. Não tem o que está dando dinheiro. E eu falo, me fala o que você quer. Você quer trocar de carro no final do ano? É um tipo de investimento. Eu quero comprar um apartamento daqui a 10 anos? É outro tipo de investimento. Eu quero aposentar daqui a 35 anos? É outra coisa. Eu quero que o meu filho, que acabou de nascer, se aposente aos 65 anos de idade? É um outro perfil, é um outro investimento. Então, para cada tipo de necessidade da pessoa, a gente tem investimentos diferentes. E isso muda muito. No próprio ciclo nosso natural da vida, isso vai variando. Um rapaz solteiro, universitário, ele tem uma necessidade. Pois você tem uma necessidade. E pode correr um determinado risco. A pessoa sai da universidade, começa a trabalhar, monta uma empresa ou vai trabalhar como seletista, funcionário público independente. Ele tem outra necessidade. Casou, o risco dele muda. Teve filho, muda totalmente. Separou, se for o caso, muda de novo. Então, assim, a vida da pessoa ela é um ciclo que precisa ir ajustando.
E aí, com a crise de 2008, que o atendimento que eu fiz a alguns dos clientes, eu fazia isso para todos os clientes, mas alguns que entenderam melhor o que eu estava fazendo, foram aqueles que perceberam que eu não controlo o mercado, mas eu estou do lado deles. E é porque, na época, um fato que acontecia muito era o mercado caindo 10%, 15% no dia. Então, o cara perdeu, ele tinha R$1 milhão investido, ele perdeu R$100 mil naquele dia. E os meus pares, normalmente, as outras pessoas que participavam de mercado, estavam escondendo, pedindo para a secretária não fala que eu não estou, ou desliga o telefone celular e deixa o pau quebrar. E eu normalmente ligava para o cliente e falava, olha, aconteceu isso, isso e isso, o mercado derreteu, nós temos essa e essa opção, o que o senhor prefere para a gente poder desenvolver aqui? Porque é uma situação muito delicada, eu não posso tomar uma decisão sozinha. Então, eu falava isso para o cliente. Na hora ele ficava puto da vida, porque ele estava perdendo um volume significativo de dinheiro. Mas eu tive um cliente que falou um negócio, um cliente muito grande, por sinal, que me falou um negócio que eu achei muito legal. Ele falava que eu contava para ele o que estava acontecendo no mercado antes do William Bonner contar. Porque na hora que ele assistisse o Jornal Nacional, ele ia ver que aquilo ali aconteceu. Naquela época a internet não era tão forte, só conseguia antecipar, né? Isso. Praticamente não usava. Então ele ia ver aquilo. Então o que o pessoal falava, olha, eu sei que você não controla o mercado, mas eu posso confiar que você está do meu lado. E aí que eu comecei a desenvolver essa área para esses clientes maiores. E é um ponto que eu acho inegociável, essa parte da fidelidade com o cliente. Tanto que em todas as operações nossas, eu trabalho com 0 de conflito de interesse. Eu não recebo comissão de nenhum produto de investimento, de nenhuma corretora, de nenhuma gestora, de absolutamente nada. Aquele que insiste no pagamento, eu recebo e devolvo para o cliente. Exatamente para poder mostrar para ele... A operação hoje é direta, então. Isso. Exatamente para poder mostrar para ele que o meu interesse é que ele tenha o melhor resultado possível. Olha. Não ganhar a comissão dele. Esse é o diferencial, então, de vocês. O grande diferencial nosso é esse. Nós somos praticamente a única empresa no Brasil que trabalha com isso para todos os produtos que a gente desenvolve. Então E hoje, professor, o planejamento com investimento anda junto, né? Quem vai investir, claro, tem que ter o planejamento. Não adianta a pessoa falar assim, eu vou investir e não tiver um planejamento ao longo prazo. Então, e tem que estar preparado para isso que o professor falou, que ele me explicou lá quando eu saí da faculdade, e isso acho que continua do mesmo jeito, que é o seguinte... Você falou assim, Josmar, você tem que pensar a médio e longo prazo. Isso. O brasileiro é muito imediatista. Você está com X hoje de idade, daqui a 10 anos você pode ter um rendimento Y. Sim. Porque eu acho que isso ainda continua, as pessoas continuam muito imediatistas e o senhor fez algo legal, que é o que a gente faz na consultoria, trabalhar, personificar o serviço, trabalhar dentro do objetivo da pessoa. O que você quer? Sim. O que você quer hoje? E entender que uma necessidade que eu vejo no mercado hoje é a mudança em tempo real. Isso já mostrou isso. Estou preparado para mudar. O cara hoje está casado, é uma necessidade. Tem filho, é uma necessidade. Mudou. Amanhã se separou, voltou a ficar solteiro. É do mesmo jeito que a gente faz ao desenvolver produtos e serviços no âmbito da consultoria. Professor, e para quem está pensando em começar, o que ele tem que analisar, além disso? Qual que é o objetivo? Como começar hoje? Porque tem muita informação e eu vejo pessoas às vezes até perdidas, porque a galera pensa que é o seguinte, eu vou lá na internet, tudo que eu quero saber eu vou lá, vou ouvir alguém e eu vou fazer desse jeito. E acaba se perdendo. Essa quantidade de informação, eu não sei se melhorou tanto não. Para quem não está preparado, foi pior. Tem uma frase que eu uso muito, que fala que a internet tem uma grande vantagem e um grande problema. A grande vantagem é que ela deu voz para todo mundo. E o grande problema é que ela deu voz para todo mundo. Então aquela pessoa que não tem noção do que está falando, chega na internet e fala que tem um determinado investimento que rende 5, 7, 10% ao mês. Não vai pagar isso. É impossível fazer esse pagamento.
Tá? Eu já vi muitas vezes o pessoal, na época da Avestruz Master, que o pessoal falava muito em sala de aula mesmo, e eu falava, gente, não tem como ficar de pé, por um motivo simples. Ele chegou a pagar quase mais de 10% ao mês de rentabilidade. 10% ao mês, eu estou falando de multiplicar o patrimônio por 10 vezes, perdão, 20% ao mês, eu estou falando de multiplicar o patrimônio por 10 vezes em um ano. Então, a pessoa que na eleição do Bolsonaro colocou $10 mil, no primeiro ano ele tinha 100 mil, no segundo ano ele tinha 1 milhão, no terceiro ano ele tinha 10 milhões, no quarto ano ele tinha, no encerramento do mandato Bolsonaro, ele tinha $1 bilhão, ele já chegou na Forbes. Agora, final desse ano, ele vai ter $10 bilhões, a partir do mais 2 anos, até o final do mandato do Lula, esse cara passa a ser o primeiro trilionário da história. Tem sentido isso? Se por um acaso... Não, e de onde vai tirar esse lucro que não existe no mercado, né? Eu até brinco, eu falo, se eu soubesse de alguma coisa que gera uma rentabilidade dessa, eu não contaria nem para minha mãe. Você acha que eu ia colocar na internet? Isso não existe, não tem. Um produto bom de investimento vai render, se for em dólar, algo em torno de 0,5% ao mês. É razoável, é possível. Se for em reais, 1,5% ao mês, um produto com relativo grau de segurança que entrega um resultado consistente, é razoável também. Aqueles produtos, eventualmente vai ter um ou outro que entrega um pouco mais. Se está disposto a correr um pouco mais de risco, pode ter um resultado um pouco melhor. O que eu falo do tripé do investimento é risco, retorno e liquidez. Então, você quer mais retorno, ou você vai ter que abrir mão do risco, ou seja, vai ter que correr mais risco, ou vai ter que abrir mão da liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar em dinheiro aquilo que foi investido. Vou pegar um exemplo, a poupança, a liquidez é imediata. Qualquer dia eu chego no banco, saco meu dinheiro. Um imóvel não. A liquidez é incerta. Eu tenho um imóvel, eu tenho 2 problemas de liquidez no imóvel. Eu comprei um imóvel de R$500 mil. Eu quero R$50 mil para levar minha família para a Disney. Eu não tenho como vender a varanda do imóvel, do apartamento. Ou eu vendo ele inteiro ou não vendo nada. E quanto tempo eu gasto para poder vender? Não sei. Pode ser que eu gaste uma semana, pode ser que eu gaste um mês, pode ser que eu gaste um ano. Então eu tenho uma incerteza muito grande. É um produto que ele tem um equilíbrio entre risco e retorno bom, mas a liquidez é terrível. Muita gente fala do retorno do imóvel é muito ruim. Eu falo, o retorno ele é equilibrado para o risco. O risco é baixo, o retorno é baixo também, então é aceitável. Agora, aí volta aquela questão que você falou do perfil, né? Para quem é mais conservador, o imóvel continua sendo legal. Funciona bem. E assim, existem outros pilares que a gente trabalha também na área de investimento, na área do planejamento, e que acabam envolvendo o investimento também, que são pilares, por exemplo, de proteção do patrimônio. Não adianta eu ter um crescimento vertiginoso do patrimônio por um período e em algum momento perder o dinheiro todo. Todo mundo conhece gente que teve uma situação muitíssimo confortável, ficou muito rico por um período e quebrou. Virou pó o dinheiro dele. O cara, muitas das vezes, está passando por necessidade. Outro problema que acontece também, a parte de sucessão. O dinheiro não vai ficar para mim para sempre. Eu tenho que organizar a minha sucessão de modo que os meus herdeiros, ou as pessoas para quem eu quero transferir esse patrimônio, que essa transferência aconteça da forma mais suave possível, mais tranquila. Porque é comum a gente ver o patriarca ou matriarca, aquele que formou o patrimônio, ver os herdeiros dele brigando com ele vivo. Ele está vivo e está vendo os filhos brigando por causa do patrimônio que vai ficar para eles. O cara pensa, poxa, trabalhei tanto suor, tanto esforço para poder juntar o patrimônio, para poder ter um pouco de conforto, e eu tenho o desgosto de ver meus filhos brigando por conta desse patrimônio. É comum. Então eu falo, dentro do planejamento, precisa organizar sucessão. Precisa organizar seguro, eventualmente, para algumas pessoas que não têm um patrimônio formado, mas têm um filho de 2 anos de idade. Tem um termo que eu uso muito, que eu brinco muitas vezes com o cliente, que eu falo que vendedor de seguro de vida tem mania de chegar para a gente e falar assim, se o senhor vier a faltar, e eu falo, meu amigo, não é se, é quando. Eu só não sei quando vai acontecer, ou se eu estou resolvido. Que a gente vai faltar, isso é um fato. Lamento. Para quem não aceitou isso ainda, aceite, porque é inevitável. Eu preciso saber quando. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos.
Eu prefiro que seja o mais longe possível. Mas imagina a situação de uma pessoa que não tem um patrimônio ainda muito grande, tem um filho de 2 anos de idade. Se ele falecer naquele dia, o que vai acontecer com o filho dele? Ele vai dar conta de pelo menos terminar os estudos numa instituição razoável que dê condição do filho dele continuar desenvolvendo? Esse cara precisa de um seguro para poder garantir isso. Qual que é o seguro? Porque não é simplesmente chegar num banco, numa corretora de seguros e falar, quero um seguro de vida. Você tem um seguro que te atende, que te protege de fato com aquilo que é a sua necessidade. E o que a gente faz é desenhar exatamente esse seguro. Desenhar a previdência, desenhar a proteção sobre o patrimônio, o guarda-chuva que vai proteger isso, quer seja via holding, assessorar via essa transição, preparar o herdeiro. Tudo isso, a sucessão toda, deixá-la pronta. Porque o investimento, que você falou, ele realmente é importantíssimo buscar esse investimento, mas ele é só um dos pilares. Professor, e o interessante também é observar se o herdeiro está preparado para conduzir, se seja um negócio ou qualquer coisa, se seja um investimento, ou se tem que deixar ele de fora, que eu vejo isso muito nas empresas. Em alguns casos você precisa proteger. O proprietário sente aquela necessidade, ele quer que a gente prepare o filho para o negócio, e o filho não quer nem saber do negócio. Isso. Na área você deve enfrentar esse desafio o tempo todo no agro, né? No agro é muito comum de alguém que montou um patrimônio enorme na área de agronegócio e os filhos não querem nem saber daí. Áreas totalmente distintas, não é nem falar que pode usar para alguma coisa, não, é área totalmente distinta. Muitas vezes os filhos nem ficar no Brasil não querem, então tem muito disso e precisa organizar. E acontece muito também que as pessoas não pensam, porque tem esse problema, tem o problema de um filho que tem alguma dependência química, que tem alguma coisa assim, e tem um filho menor de idade. Então eu muitas vezes uso até exemplo meu ou de clientes. Imagina uma pessoa que tem um filho de 10 anos de idade. A minha filha caçula tem 13 anos. Eu falo, uma pessoa que tem um filho de 10 anos de idade, 13, 15, 8 ou menos, ele não sabe o que o filho dele vai ser da vida. Ele não sabe com quem que essa criança vai se envolver na vida. Ele não pode deixar o patrimônio todo livre para essa criança. É herdeiro, ok. Mas você precisa criar gatilhos de proteção que, na eventual falta daquela pessoa, naquele momento em que o filho ainda não tem condição de tocar o patrimônio sozinho, ou não tem maturidade para poder tocar aquele patrimônio sozinho, que não gere um problema maior lá na frente. Então, vai usufruir do patrimônio, mas não vai conseguir dilapidar ele, que é comum também. Eu estava acompanhando hoje uma reportagem da divisão de bens do patrimônio do Gugu, e eu acho que ele teve, ao meu entendimento, ele teve essa preocupação e está nessa briga judicial, porque ele havia deixado a maior parte, eu acho que é para uma irmã que tinha mais capacidade para administrar. E a mulher alega que ela tem direito pela convivência. Mas eu vejo que é nessa linha. Ele pensou numa proteção, sabendo que os filhos ainda eram muito jovens e que não tinha condição de cuidar disso aí. E você, Vanessa, é mais conservadora ou você arrisca mais? Qual que é o seu perfil? Já arrisquei mais. Hoje eu sou mais conservadora. Sim. Depois que se tornou mãe, ficou com o pé mais no chão. Nossa, fiquei, com certeza. Muda, né? Muda completamente. Depois que eu tive minha filha, tem 6 anos de idade. Sim. Hoje eu tenho outro pensamento. Então, assim, amadureci mesmo, tenho outra cabeça, penso em investimento. Sim, penso é importante. E poupar mais, né? Porque eu sempre gostei de gastar muito. Não, e com uma aula dessa aqui, você já vai sair querendo fazer um investimento. Gente, eu saio daqui já falando assim, ó, quero investir e indico para todo mundo. Quem quiser investir, procurar o professor Flávio, porque isso aí educação financeira hoje é tudo. E é o que faltou para mim, faltou para muita gente, eu acho. Falta, né? Até hoje ainda tem falta. Acho que ainda é uma deficiência do nosso modelo de ensino. Isso. Porque eu acho que no ensino médio a gente tinha que ter disciplinas, assim, ó, primordiais para a educação financeira. É diferente de país de primeiro mundo, que o filho com 18 anos, às vezes o pai vai presentear, já presenteia com uma carteira na Bolsa de Valores para ensinar ele. Nasce. Quando nasce também, já recebe uma carteira. Ou seja, o presente daquela criança é uma carteira de investimento. E no Brasil muito pouco as pessoas fazem isso. As pessoas não têm essa cultura. Eu costumo contar uma historinha que... Imagina a seguinte situação. Um mundo em que, quando você chegar aos seus 65 anos de idade, você vai ser transferido para o meio do deserto Saara, com aquilo que você tem naquele momento. Pronto, 65 anos você vai ser transferido.
Quando a pessoa chega aos 65 anos, ela é transferida para o deserto do Saara, chega lá, um sol insuportável durante o dia, e o cara não tem protetor solar, não tem uma sombrinha, não tem nada, e ele fala assim, nossa, mas não tenho uma proteção. E alguém chega para ele e fala assim, você sabia que ia ser transferido, por que você não trouxe? Você sabia que você vinha para o deserto do Saara. Quando a gente faz qualquer viagem, a gente se prepara para essa viagem. Chega à noite, é um frio também muito, muito severo, e aí a pessoa não tem uma coberta, e alguém chega para ele e fala, mas você sabia, é um deserto. De dia é muito quente, à noite é muito frio. Você tinha que ter se preparado. Por que as pessoas não fazem isso com patrimônio? É similar a um plano de voo, né, Eu professor? espero que todos nós cheguemos aos 65, 70, 80, 90, 100 anos de idade, e tem uma possibilidade muito grande. A expectativa média de vida vem crescendo de forma significativa. Então, se prepare, porque a chance de você chegar lá é grande. E se você chegar lá, como que você vai estar? Você vai estar igual a maioria das pessoas que depende de caridade ou de continuar trabalhando, muitas vezes. Né, também. Ou ter que reduzir o estilo de vida para poder caber dentro da renda que a pessoa tem, porque muitas vezes não tem mais tanta condição de trabalhar. Então, e eu vi que depois do Covid, muitas pessoas, eu vi, assim, convivo com pessoas que fazem, eu quero é viver. Depois do Covid, muita gente, lógico que não viajam tanto por causa da crise, né, financeira, que também que afetou muitas pessoas, muitas famílias. Mas eu vi que muitas pessoas falaram assim, eu quero é viver, e começou a gastar mais. Sim. Pós-pandemia, começou a gastar mais. Viajar do mais. que investiram menos, eu acredito. Agora eu não sei como que tá agora, mas assim, quando acabou a pandemia, que liberaram tudo, as pessoas falam assim, eu quero viver, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. Porque teve muitas Mas mortes. teve um outro lado também, né, professor, que você estava mencionando antes, que já teve um grupo que começou a preocupar, né? Preocuparam, isso. Mas esse fato da pessoa gastar mais, eu acredito que foi mais um represamento. Isso. Então é aquele tipo que a pessoa passou 2 anos enclausurada em casa. Ele não podia sair para nada, viagem de carro normalmente, e não tinha muita coisa que podia fazer, não tinha muita opção, restaurantes fechados, parques fechados, não tinha muito o que fazer. Os países fechados, inclusive, também, né? o mundo inteiro fechado. Então, de repente, deu a bandeirada, agora pode. É claro, a euforia é grande, mas o fato de todas as pessoas, todos, terem visto alguém muito próximo ou falecer, ou pelo menos ficar muito doente, quando não foi a própria pessoa que passou por isso, fez as pessoas alertarem para, opa, peraí, eu não sou eterno, eu preciso organizar. Eu vou morrer. Eu vou morrer em algum momento. Os meus pais vão falecer em algum momento, os meus parentes, de um modo geral, vão falecer em algum momento. E a organização disso, que eu falo que ela é preocupante e precisa ser organizada, é porque é natural a gente imaginar o falecimento de o avô morre antes do pai, o pai antes do filho, o filho antes do neto, o neto antes do meio, e vai embora desse jeito. E nem sempre é assim. Na pandemia a gente viu muito essa cadeia ser quebrada, né? Aconteceu muito. Foi bastante frequente esse tipo de coisa. E a gente precisa estar preparado. É por isso que eu falo, na Ibra a gente trabalha muito essa parte de sucessão, não só com o cliente chegar lá e falar assim, eu quero organizar uma forma de transferir o meu dinheiro para os meus filhos. Ok. E se seu filho morrer antes de você? Você está preparado para isso também? O seu patrimônio, a sua organização patrimonial está preparada para isso também? E aí tem inúmeros casos que acabam... eu tive um caso icônico que foi... eu tinha um cliente meu que já atuava há muito tempo, e um amigo desse cliente, que acabou virando meu cliente em seguida também, ele organizou o patrimônio da seguinte forma. Ele tinha um patrimônio razoavelmente alto e ele jogou tudo dentro de uma holding. Ele era dono de 50% da holding, a esposa dele dona de 20%, cada um dos filhos, ele tinha 3 filhos, dono de 10%. O filho mais velho dele tinha união estável com uma moça que já tinha uma filha de um relacionamento anterior. E eles estavam passeando no interior de São Paulo, ele sofreu um acidente de carro, bateu de frente com um caminhão, o rapaz morreu na hora. A esposa dele chegou a ser levada para o hospital e faleceu em seguida. A menininha durou mais uma semana e acabou falecendo. A nossa advogada pode até falar melhor aqui, mas no momento do falecimento dele, ele tinha uma herdeira, a esposa dele. Quando ela faleceu, ela tinha uma herdeira, a filha dela. Quando a menininha faleceu, ela tinha um herdeiro, o pai dela. Esse cara chegou para mim
com a dor de ter pedido o filho, a nora e a menininha, que não era neta, mas ele considerava como neta, e uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida, dono de parte do patrimônio dele. Parece que é o parte. pai da enteada do filho dele. Meu Deus. É até difícil de falar, mas era isso. Então, aí ele falou para mim, e agora, o que a gente faz? Agora não dá para fazer Agora nada. é complicado. Se eu tivesse me procurado antes, a gente tinha organizado para que, independente do problema, isso aí não acontecesse. Eu não tenho como tirar da pessoa o sofrimento da perda, mas eu teria como tirar dele e ter que resolver um problema tão complexo, que é alguém que ele não tem nem ideia quem que é, dono de uma parte do patrimônio dele, sem nenhum esforço. A pessoa não precisa fazer nada. Ele é um herdeiro natural daquilo. O que faltou aí? Uma organização, então, financeira, né? Organização para administrar isso. No caso dele, era uma Só única isso. cláusula no contrato da holding, que era Já mudava. a reversibilidade da doação. Que é o nosso perfil, a nossa cultura, a educação não ensina a gente pensar a médio e longo prazo, principalmente para a morte. Eu gosto quando a gente fala disso, eu lembro muito do Cortella, a primeira palestra que eu assisti dele em Goiânia, ele começou assim, professor, quero lembrar a todos vocês que todo mundo que está aqui vai morrer. Aí todo mundo parou verdade, assim, e aí ele falou assim, e digo mais, o relógio está contando para cada um de vocês, do dia que você nasceu, o relógio está só contando. O tempo está ficando cada vez mais curto. O que você está fazendo da sua vida? Parece uma coisa de coach, mas não é. É uma coisa, assim, verdadeira e real. Que a gente vai morrer, como o senhor disse, é uma verdade. Agora, quando? Então, se a gente não sabe quando, é melhor se organizar, é melhor se preparar. Professor, a gente começou... eu perguntei agora para a Vanessa se ela é mais conservadora, como é que ela é. Ela disse que hoje é mais conservadora em razão da filha e do amadurecimento. Isso. Qual seria a sugestão de investimento para o perfil dela para começar hoje, que ela é mais conservadora? Tá. O perfil de investidor é um dos pontos que a gente analisa. Como eu falei, a gente precisa entender o que a pessoa quer. Certo. Então, para poder fazer uma análise de investimento, a gente leva em consideração 3 fatores importantes. O primeiro deles, qual o volume financeiro? A pessoa que tem R$1.000 para investir, ela consegue acessar alguns produtos. Tem R$1 milhão para poder investir? Tem outro leque de produtos. Tem R$1 bilhão para poder investir? É um outro leque de produtos. Tá? E, inclusive, com distribuições até proporcionais diferentes, porque o risco passa a ser, pode ser, mesmo uma pessoa conservadora, pode correr um pouco mais de risco se ela tem um volume financeiro muito grande. Um outro ponto é para quando você precisa desse dinheiro. A gente fala da maturidade desse dinheiro. Como eu falei, você quer trocar de carro no final do ano, você quer aposentar daqui, 35 anos, o que você quer fazer com esse dinheiro? E o terceiro ponto é o apetite a risco. E o apetite a risco normalmente é negligenciado. Normalmente as pessoas se consideram mais arrojadas do que de fato são. Quando chega cliente para mim e me fala, não, eu sou arrojado, eu sou agressivo, inclusive, mais do que o arrojado. Não é. Aí eu viro para ele e falo assim, se você perder 5% do seu patrimônio em um mês, não é nem um dia não, em um mês, você dorme bem? E no mês seguinte você perdeu mais 5%. E no outro mês perdeu mais 5%. Você dorme bem? Porque isso pode acontecer. Já aconteceu inúmeras vezes. Tá? Você vai continuar dormindo bem ou isso vai te afetar? Vai afetar a sua saúde, o seu relacionamento, as suas coisas, o seu trabalho. Se vai te afetar, você não é arrojado. Você não dá conta. Quando você faz essa pergunta, a resposta já muda. Aí a resposta muda. Eu falo, você vai ter uma úlcera e não vai conseguir chegar no final. Aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela fala que ela é arrojada, investe num produto de investimento que pode ser muito bom, mas ele caiu 5% no mês, 5% no mês seguinte, 5% no terceiro mês, o cara chega e fala, chega, desisto, cansei de perder dinheiro, não quero mais esse negócio, zera a minha posição e eu vou para casa. Na hora que ele zera a posição e vai para casa, o mercado começa a subir. E o mercado é cíclico, ele vai ter época de baixa, vai ter época de alta. Exatamente. Então, aí o mercado começa a subir. Aí ele fala que ele que é azarado. Fala assim, não, você procurou um perfil de investimento que não é o seu. Foi esse o problema. E é comum. Isso aí toda vez que o mercado está em alta, todo mundo é arrojado. Todo mundo é arrojado. O mercado começou a derreter, todo mundo é conservador. E é errado, professor, a hora que o mercado começa a cair, a pessoa ir lá e tirar o dinheiro. Porque a maioria acontece isso. Quando vê que o mercado está caindo, vai lá e tira tudo, todo o investimento. Vamos pegar, se eu perguntar para uma criança como que você ganha dinheiro com qualquer coisa, como que ele ganha dinheiro? Compra quando está baixo, vende quando está em alta. Não é isso? Natural. Isso, natural da vida.
O dólar vai a R$ 4,90, teve uma semana atrás, todo mundo estava vendendo. O dólar a 5,50, todo mundo vai comprar. Peraí, não devia ser o contrário? Não é naturalmente o contrário? Quando que é uma época boa de comprar imóvel? O brasileiro gosta muito de imóvel. Na época que ninguém quer. Na época que o preço do metro quadrado do imóvel está despencando, é a hora de comprar, não é a hora de vender. A hora que está bombando, que parece que um céu de brigadeiro, está tudo lindo e maravilhoso, vende. Não vai durar para sempre. Professor, isso não muda, né? A maioria das pessoas continua com esse mesmo comportamento. Eu lembro naquela época que eu fui na sua corretora, o pensamento era esse e ele continuou. Só que hoje tem mais pessoas olhando para esse mercado. Mas o comportamento continua o mesmo, né? Exatamente o mesmo. As pessoas pensam nesse mesmo formato e se você for pensar no que a pessoa está fazendo, é tão simples de explicar para ela que ela está agindo da forma contrária do que deveria ser. A euforia de carro novo que estava até 6 meses, 1 ano atrás, não é hora de comprar mais, eu lamento muito. Era hora de vender. Exatamente. Hoje, o negócio está começando a voltar ao normal, a preços razoáveis. Não tinha sentido. Eu comprava um carro num ano, em janeiro de um determinado ano, janeiro do ano seguinte, eu vendia aquele carro por um valor maior do que o que eu comprei. É um bem de consumo, ele gasta, ele tinha que valer menos. Eu tenho um cliente meu, professor. Ele está valorizando, cara. Ele valorizou. Ele ganhou muito dinheiro, porque ele gosta muito de carro. Então ele tinha feito encomendas de carros de luxo, que leva 6 meses, 1 ano para chegar. Sim. E veio esse período, e o que aconteceu? O cara queria o carro e não tinha o carro para entregar. Dobrou-se o prazo. Ele chegou a ganhar 50, 100 mil na venda de um carro que tinha chegado para ele. Ele escolhia para que ele queria vender. Então Ele não tirava o carro de dentro da concessionária. Não tirava. Ele chegava lá dentro da concessionária mesmo, já tinha um outro interessado em pagar um valor bem maior do que o que ele tinha pago. Igual quem vendeu o carro usado nesse período ganhou muito dinheiro, porque valorizou bastante. Sim. Valorizou muito mesmo. Professor, o Tesouro Direto ainda continua sendo uma boa opção para iniciante? É um excelente produto de investimento. O grau de risco dele é baixíssimo. É o produto de investimento de menor risco que existe hoje no Brasil. E acessível para qualquer pessoa. Você pode acessar pela plataforma de qualquer corretora ou de qualquer banco. Então é só chegar lá e entrar, fazer o cadastro, entra no site do Tesouro Direto, faz o seu cadastro e compra. Pode fazer o investimento direto no site do Tesouro, né? Pode ser direto no site do Tesouro ou pela corretora, se quiser. E qualquer corretora, independente, não tem nenhuma específica que a pessoa vai fazer. Um produto de investimento que hoje está pagando o Tesouro Selic, né, que é baseado na taxa básica da Selic, está pagando 13,75% ao ano. Dá 1,2%, 1,15% ao mês. Num produto de risco soberano. Ou seja, para o Brasil quebrar primeiro, tem que quebrar as empresas todas primeiro, né? Então... Não existe outro produto mais seguro no Brasil, de investimento mais seguro no Brasil, do que o Tesouro Direto, do que o título público, né? Só tem Tesouro Selic e Tesouro PDCA, não é? Tem IPCA. É porque o Tesouro Direto, o título público, ele pode ser pré-fixado, ou seja, o governo federal te garante que ele vai te pagar, vamos supor, 13% ao ano para um título que você vai comprar hoje com vencimento em 2025. Pronto, pegar uma data qualquer. Tá? 13% ao ano ele vai te pagar de taxa de juros. Independente do que acontecer daqui até lá, você vai receber 13% ao ano. Pronto. Uma outra possibilidade é aquela pessoa que tem um medo da inflação. Então ela pega o IPCA mais alguma coisa. Então ao invés de receber 13% ao ano, vai ter gente que vai preferir receber IPCA mais 6%, por exemplo. Porque a inflação pode variar. Imagina, eu recebo 13% ao ano. Se a inflação for a 20%, eu estou recebendo 13%. O meu dinheiro não está corrigindo nem a inflação. Se a inflação for a 2%, ok, eu estou ganhando uma bolada. Mas e se for a 20%? Eu não sei o que vai acontecer. Eu falo, o Brasil é muito criativo para arrumar confusão, então não dá para a gente poder... Fazer plano no Brasil a médio e longo prazo é complicado. É complicado. Tem o IPCA, que é você pega, atrela o seu investimento ao IPCA, então é IPCA, a inflação mais alguma coisa, então inflação mais 6% ao ano, que vai chegar, se não tiver nenhum susto na inflação, vai chegar provavelmente muito perto dos 13%. Mas, nessas duas eu pago imposto de renda? Paga imposto de renda, paga. Quando eu vou para a Bolsa, não?
Não, na Quando eu vou bolsa... para a bolsa, eu não pago imposto Mercado de de renda. capitais, Mercado de ele capitais. tem uma limitação de pagamento de imposto de renda para quem vende, para quem tem alienação de ativos de até R$ 20.000 no mês. Então, se você vender até R$ 20.000 por mês de ativos de bolsa, você não paga imposto de renda, não tem ganho de capital. Então, tem essa vantagem. Independente do quanto você ganhou. Só que você tem um pouquinho de risco, né? Você tem essa volatilidade. Tá? Então, ativos que variam enormemente. No início da pandemia, a bolsa caiu para metade do valor dela em um mês. Um pouco mais de um mês, ela caiu para metade, ela caiu 50% em um mês. Em compensação, teve época que valorizar 80%, 100%, 120% no ano, nós tivemos anos consecutivos disso acontecendo. Então, cada época ela tem uma variação diferente. E ela normalmente trabalha inverso do título público. Então, muita gente pergunta, hoje o título público a 13%, 13,75% ao ano. É um bom negócio, vou tirar tudo que eu tenho em ações e comprar título público. Não, é momento de começar a fazer a reversão, começar a trazer para ações. Obviamente, não estou falando de vender tudo que você tem na vida e colocar de um lado ou do outro, não é isso não. Diversificar, né? É diversificar, é evidente. Mas migrar um pouco mais de investimento para renda variável. A nossa taxa básica vai reduzir, tá? A qualquer momento. Tá? A discussão hoje está sendo se vai reduzir em junho ou se vai reduzir em agosto. Professor, essa pressão, eu queria que você explicasse um pouco mais, que o pessoal que está nos assistindo tem essa dúvida. Você tem de um lado o mercado que defende a taxa de juro alta e você tem de um outro lado uma ideologia política que pressiona que a taxa tem que baixar. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é a composição de taxa de juros no Brasil e o que tem que ser feito para que haja uma redução, mas de forma sustentável. Não uma redução, chegar aqui amanhã. Porque tem muita gente que pensa o seguinte, não, é só chegar amanhã e baixar a taxa de 13 para 5. E que não é verdade. Pode fazer? Pode, mas não é inteligente fazer isso. Porque se fizer isso, o Brasil quebra. Sim. E a gente quebra com, eu falo que é a pior tributação que existe, que é a inflação. Porque a inflação ela penaliza a classe baixa. Quem tem uma condição financeira melhor, todos nós damos conta de proteger da inflação. Sim. A gente investe em alguma coisa, a gente tem um patrimônio, a gente tem... tem algum ativo. Já vai fazendo algum tipo de investimento. Então você consegue se proteger da inflação. A pessoa que ganha, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, é impossível ele se proteger, porque o dinheiro que ele ganha é o que ele gasta. Então, ele não dá conta de se proteger. Eu falo, a inflação é o vilão mais vil que existe, porque ele ataca mais a pessoa mais necessitada. E se trouxer a nossa taxa básica nessa velocidade que o pessoal algumas pessoas defendem, nós vamos dar a volta da inflação. Hoje o Brasil tem uma das menores inflações do mundo. A inflação no Brasil hoje é quase a metade dos Estados Unidos, é menos da metade da inflação do Reino Unido. É porque nossa está muito boa? Não, é porque lá está uma coisa horrorosa. O Reino Unido bateu 10% de inflação. Você imagina, se tem alguma dúvida do quanto isso é ruim, pergunta para um argentino. E eles foram para as ruas, né, inclusive. A Argentina fez isso, né, professor? Fez esse teste e não funcionou bem, né? Não funciona. E é como você mesmo falou, nós temos uma ala do Banco Central, que é uma ala mais técnica, falando que precisa manter a taxa básica nesse patamar por enquanto. Em algum momento ela vai baixar, sem sombra de dúvida, tem que abaixar, senão também estrangula o mercado. E tem uma ala política falando que tem que abaixar essa taxa de qualquer jeito. Num assunto tão delicado, é mais importante a gente ouvir um técnico que entende daquilo ou um político que está querendo fazer o nome com aquilo? Técnico, com certeza. É natural. Acho que esse aí... hoje a gente não tem condição de reduzir essa taxa básica. Não de forma sustentável. Isso vai gerar um problema mais para frente. Está chegando muito perto dessa redução. Provavelmente em junho, até junho nem tanto, mas é muito provavelmente. Só que vai ser agosto, gradativo, né? Isso, tirando 0,25%. Em agosto, na reunião do Copom, que é a reunião que decide a taxa básica, tem uma boa chance de reduzir 0,25%. Setembro, talvez reduza mais 0,25%. Provavelmente vai ter uma redução desse jeito. 13,75, a expectativa é fechar o ano de 2023 com algo entre 12% e 12,5% ao ano. A nossa taxa básica ainda vai estar muito alta no fechamento de 2023. Mas é algo mais palatável, cada vez mais razoável. Eu vejo muita gente, professor, querendo comparar
o modelo americano com o nosso modelo. Não dá para fazer isso da noite para o dia, não dá para comparar. Estados Unidos está com a taxa básica em 5,25% ao ano. Há um ano atrás era entre 0 e 0,25% ao ano. Então, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 20 vezes a taxa que eles tinham há um ano atrás. O Brasil não aconteceu isso, é longe disso. O Brasil hoje está com o quê? 6 vezes, 7 vezes a menor taxa que ele já teve na história dele. A menor taxa foi 2%, hoje está em 13,75%. Então, ele está com 7 vezes essa taxa. Então, fazer essa comparação com número absoluto, lá é 5,25, aqui é 13,75, é injusto, é uma covardia. Não dá para comparar o risco do Brasil com o risco dos Estados Unidos. Bem diferente. Então, claro, então muda muito. Inclusive, lá nesse momento agora está tendo essa crise por causa disso, né? Dessa inflação. Sim, muito e lá eles estão, não é só que eles não estão diminuindo a taxa, eles estão aumentando a taxa. Cada dia mais. Eles estão aumentando a taxa básica. A expectativa é que lá nos Estados Unidos só comece a reduzir a taxa básica o ano que vem. Foi a pandemia que gerou essa alta na taxa de juros dos Estados Unidos? Foram várias situações que aconteceram. Com o problema da pandemia, o que aconteceu é que todos os governos do mundo reduziram a taxa básica para incentivar o consumo. As pessoas pararam de consumir, ninguém ia para a rua, não consumia mais, principalmente serviço, ninguém consumia serviço, consumia um pouco mais de produto, de bens, mas consumia pouco serviço, então precisava de um incentivo, para isso abaixou a taxa básica. Por isso que carro aumentou tanto de preço, computador, tudo, imóvel aumentou muito de preço, então nós tivemos esse aumento. Uma das coisas que a gente estava usando mais em casa foi o que subiu, né? Computador, isso. Uma série de... E o que aconteceu? As pessoas deixaram de ir em restaurante. Então, se ele deixou de ir no restaurante, aquele dinheiro continua no bolso dele. Só que ele tem vontade de ter um telefone novo, de ter um computador novo, de trocar de carro, aí ele gastou dinheiro com isso. O que aconteceu? Nesse momento, quando o consumo começou a acelerar, as pessoas estavam tendo uma renda que ela não estava acostumada, independente, não estou falando que a pessoa ganhava muito, mas a pessoa ganhava um determinado valor e tirou daquele gasto tirou daquele valor aquilo que ela gastava com o serviço, de um modo geral, ela passou proporcionalmente a ganhar mais. Mesmo nominalmente tendo o mesmo salário, ele passou a sobrar mais dinheiro no bolso dele. E aí ele começou a gastar com outras coisas. Inflação é uma relação direta de consumo. Tem mais gente comprando do que produto para poder vender, o preço sobe. O carro foi isso. Faltou chip. Tudo que envolvia tecnologia subiu de preço. Subiu de preço. Tem um monte de gente querendo comprar, a fábrica não conseguia entregar aquele volume, o preço subiu. Só que esse aumento gradativo de preço, a grande preocupação é essa inflação ficar inercial. Ou seja, ela crescer sozinha. Como nós tivemos no Brasil durante muitos anos essa inflação inercial que é natural os preços flutuarem, principalmente no agronegócio. Se eu pegar o preço da soja, ela varia entre a safra e entre safra. A batata, a cenoura, o arroz, tudo varia. Automóvel também tem variação de preço durante o ano, naturalmente acontece. O problema é que isso pode acabar afetando o mercado inteiro. Então, o aumento do preço da cenoura por causa de uma entre-safra, por exemplo, ou por causa de uma quebra de produção, aumenta o preço do corte de cabelo, que não tem vínculo nenhum de uma coisa com a outra. Mas quando a inflação começa a acontecer, inflação de, 2% num determinado mês, a pessoa aumenta o preço do chapéu dela em 2%. Porque a inflação foi 2%, ela atualiza o chapéu dela. O imóvel, o aluguel, aumentou de forma significativa. O IGPM, que é o indexador do aluguel, nós tivemos no primeiro ano de pandemia, deu 18,5% o IGPM. Então, assim, quase 20% de aumento de um ano para o outro no valor do aluguel, isso tudo causa inflação. E aí o dólar aumentou, e eu vou acumulando um monte de coisa, isso aí veio causando a inflação. Qual que é a forma que o governo tem de segurar a inflação? Enxugar o mercado. Tira dinheiro das pessoas que elas param de gastar. Ele faz isso aumentando a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece? Imagina, vamos pegar a compra de um imóvel. A pessoa que tem dinheiro, ela vai pensar 2 vezes antes de comprar um imóvel, porque ela pode pegar esse dinheiro
e deixar ele investido num título público, que é muito seguro, que paga para ela 13,75% ao ano, e qualquer coisa ao mês. E ele fala, poxa, não, eu prefiro deixar meu dinheiro aqui investido, está rendendo muito bem, eu não vou comprar imóvel. A pessoa que não tem dinheiro e quer comprar um imóvel, ela tem que financiar. Só que o financiamento está lá nas alturas também, porque o financiamento também é vinculado à taxa básica. Então, quem não tem dinheiro não dá conta de comprar porque ele não dá conta de financiar. Quem tem dinheiro deixa de comprar porque ele prefere investir. O que vai acontecer com o preço do imóvel? Vai cair. É isso que vai acontecer naturalmente. Lei de oferta e procura. Tem o imóvel para venda, não tem ninguém querendo comprar, o preço dele cai. Então, você consegue segurar a inflação enxugando o mercado. Então, é isso que o governo está fazendo com a taxa básica. Ela está alta? Tá. Penaliza? Muito. As empresas, as pessoas estão sofrendo muito por conta da taxa básica alta? Sem sombra de dúvida. Lamento. É um remédio amargo que nós vamos ter que tomar. Seria um pouco de demanda elástica, inelástica? Encaixaria nisso aí, professor? A gente poderia trabalhar com a demanda que vai ser desenvolvida dentro de cada mercado, porque aí depende de cada setor da economia. Como a gente estava falando, o setor de serviço, ele, de um modo geral, tá? Vou pegar cinema, estacionamento, restaurante e vários outros setores de prestação de serviço, eles passaram por uma dificuldade incrível. Agora está começando a voltar ao normal, tá? Mas alguns outros tiveram até uma euforia de mercado. Então, varia muito. Mas teve alguns que... Aí volta aquela questão de quem estava preparado, professor. Eu tenho um colega que ele tinha um restaurante... Tem um restaurante japonês. Ele tinha acabado de abrir o restaurante. E logo veio a pandemia. E era o único recurso que ele tinha. Sim. Veio a pandemia, só que ele já tinha uma visão, já estava preparado para o digital. O que ele fez? Ele já tinha os compras, já tinha os produtos, a venda foi lá em cima. Sim. Na pandemia, ele abriu mais 2 unidades. Enquanto tinha algumas pessoas chorando, tentando se adaptar, querendo resgatar o normal, brigando com a política de quem era a favor de fechar e quem não era, ele estava ganhando dinheiro. Então tem muita gente que olhou numa situação que era complexa, achou uma oportunidade. Então tem essas duas vertentes. Velocidade de preparo. Quando fala que quando os ventos sopram, algumas pessoas constroem abrigo, outras constroem moinho. Aquele exemplo do lenço, né? Isso, exatamente. Vai chorar, Nossa, tem gente que vai chorar, tem gente que vai vender lenço. Eu tive uma aula no MBA que o professor deu um exemplo de demanda que é bem simples para a galera entender, Vanessa. Ele falando o seguinte, que você está num estádio de futebol, você está na fila, você está ali de fora, você compra uma água a R$2. Quando você chega lá dentro, que só tem aquele cara para vender, ela é R$6, R$8. Quando você sai do estádio, ela está R$1. Sim. E é o que aconteceu na pandemia, o exemplo que você deu aí para ficar mais claro. Professor, o Banco Central, existe muito questionamento da independência do Banco Central, se é bom, se é ruim. Eu queria que você explicasse para as pessoas. Deveria ser indiscutível a independência. Mas é bom a gente discutir, porque o povo confunde. O povo acha que é só vai muito pelo viés ideológico e acha que é o seguinte, não, entrou um governo agora, ele tem que decidir, tem que mudar tudo. E eu acho que é um dos grandes problemas do país. Porque você pega países de primeiro mundo, Japão e outros mais, que se recuperaram em várias catástrofes, eles têm um plano a médio e longo prazo, independente de quem está governando, né? O Brasil não tem. E essa é a questão, quando a gente começou a avançar, que a independência do Banco Central, na minha opinião, é um ponto positivo, a gente está vendo alguém querendo defender o retrocesso. Eu queria que você explicasse isso aí para a galera. Imagina o seguinte, como eu falei, a taxa básica elevada, ela penaliza todo mundo. As pessoas deixam de consumir, vão ter mais dificuldade de consumir. Quem quer comprar não pode realizar o sonho. Quem quer vender, que está doido para poder vender, não consegue vender e faturar com aquilo. Se o Banco Central não tivesse independência, você acha que aumentaria a taxa básica no último ano de um determinado governo? Não tinha a mínima chance disso acontecer, só precisava. A gente viu isso acontecer no passado, né? Aconteceu em outros... Quando eu falei do problema do Fernando Henrique, em 99, na reeleição do Fernando Henrique, foi exatamente isso. Existia uma dependência muito grande do Banco Central, era escolhido diretamente pelo presidente da República e podia ser trocado a qualquer momento. Então tinha uma dependência muito grande. Por que explodiu o dólar em janeiro de 99?
Porque o Fernando Henrique segurou o dólar a 80 centavos de dólar, 80 centavos de real, $1, o real valia mais do que o dólar na época, para poder passar a eleição. Passou a eleição, o dólar disparou. Foi isso que aconteceu. Ele desindexou o dólar e liberou, e aí a bomba explodiu. Ok, que o outro governo era dele também, mas se não tivesse feito isso, ele provavelmente não ganharia a eleição. Ele não teria sido reeleito. Então, para poder evitar esse tipo de viés, esse comportamento que é natural, o cara ele quer ser reeleito, ele quer mostrar que o governo dele foi muito bom. Todos eles têm essa ideia, mesmo que a bomba exploda lá na frente. Vai explodir na mão de outro, eu não quero nem saber, ele que resolva o problema. E o Banco Central ele tem que pensar mais longe. Ele não pode pensar no final desse ano. Ele não pode pensar no final do ano que vem, no final do mandato do Lula. Ele tem que pensar daqui em 2030, 2050, como que nós vamos estar lá? O que eu preciso fazer hoje para poder melhorar o ano de 2030? Então é essa que é a grande situação, porque inclusive os títulos públicos, o vencimento deles é longo. Título para 2045 tem à venda hoje. Então, ou seja, ele tem que dar algum conforto de expectativa de mercado para algo que vai acontecer daqui 17 anos. Não é o que vai acontecer no final desse ano, no final desse mandato. Então a independência do Banco Central ela é vital. Sem a independência do Banco Central é muito difícil a economia do país funcionar. E todas as grandes economias do mundo trabalham com um Banco Central independente. É claro que existe alguma interferência política, sempre tem, não tem como não ter zero de interferência, mas a interferência tem que ser a mínima possível. Professor, e o teto de gasto? Vantagens, desvantagens? Bom, o teto já virou piso, né? Então, o antigo teto de gasto... É tão natural o teto de gasto, se eu virar para você e falar qual que é o máximo que você pode gastar por mês ou por ano? Aquilo que você ganha. Professor, é tão simples de entender e as pessoas não entendem, né? Porque se você tem um salário mensal, por mais que você seja descontrolado, você pelo menos analisa o mínimo do básico que você precisa. Eu preciso pagar água, preciso pagar energia, preciso fazer a compra. Pelo menos esse básico você faz. Isso. Você pode ser o mais desorganizado possível, mas claro. Isso você faz. É como é que você é contra um teto de gasto e você vai só pelo viés ideológico e acredita que aquilo ali não é importante para o país, que eu posso gastar a forma que eu quiser. Dentro da sua vida pessoal, se você fizer isso, você vai para o buraco. Você quebra. É isso que acontece. O país, se ele fizer isso, ele quebra. É natural. Uma pessoa que ganha, sei lá, 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano, ela pode gastar no máximo 120 mil reais por ano. Se ela gastar 150, ela quebra, não é? Teve um ano que ela gastou 150 e no ano seguinte gastou 90 para poder repor aquilo que ela tomou um financiamento. Ok, funciona. Mas o problema é que não é desse jeito. É que ano após ano a ideia é estourar o teto. E se a pessoa ganha 120 mil reais por ano e gasta 150 mil reais todos os anos, ela vai quebrar. Eu não tenho dúvida. Você lembra que você deu um exemplo para a gente em sala de aula do Shake? Sim. Queria que você contasse esse exemplo de novo. Você não lembra essa história? Que ele dava uma mesada. Da mesada pro irmão caçula dele? Foi muito interessante. Era isso é engraçado, aprenda que você... do rei Hussein, da Arábia Saudita. Como o que ele tem de dinheiro não está em mercado de capitais, então não tem como avaliar o patrimônio dele, mas provavelmente a maior fortuna do planeta. E aí ele tinha os irmãos dele e o irmão caçula dele, ele reclamava muito do irmão caçula dele, que o irmão caçula dele estava gastando muito dinheiro. Que ele era pródigo, gastava muita coisa, não sei o quê. E para poder controlar, o castigo que esse cara deu pro irmão caçula dele, porque o irmão mais velho é o que tomava conta do patrimônio inteiro. Para a cultura deles é sempre desse jeito. E o castigo que ele deu para esse irmão do caçula dele foi o seguinte: a partir de agora, eu vou dar para ele 5 milhões de dólares por mês. E ele vai ter que aprender a viver com isso. E você pensa... Eu queria um castigo desse, ele queria não faz. Olha, é difícil de... Não, imagina, você vai gastar esse dinheiro. Você não pode acumular patrimônio, tá? É gastar, queimar, torrar esse dinheiro. Se eu falar de número fácil aí, só para poder ficar mais fácil a conta, falar 6 milhões de dólares por mês, eu estou falando 200 mil dólares por dia. Hoje você tem que gastar 200 mil dólares, amanhã gastar mais 200 mil dólares, R$1 milhão, mais ou menos. Sem investir, só gastar. Todo dia. Você vai dormir num hotel top de linha, você vai tomar o melhor vinho que tiver, você vai comer num restaurante top. Gasta R$1 milhão todos os dias.
Não é gastar uma vez em um dia, por não. dia. Todos os dias. Sem acumular patrimônio. Porque não é que o irmão dele comprava a coisa. Não precisava, né? Patrimônio já tinha. Né? Já Era tinha só para de gastar. tudo, é dinheiro queimado. Isso pensa, como que pode? É incrível um negócio desse. E isso foi o castigo. A partir de agora ele vai ter que aprender a viver com isso. Ele vai receber 5 milhões de dólares por mês e vai ter que aprender a viver com isso. Você pensa, muito diferente, né? Muito Mudou alguma coisa? A gente saiu do teto de gasto e agora está tentando aprovar o arcabouço fiscal. Tem alguma diferença? É uma manobra? O que você enxerga nisso aí? Não, o arcabouço fiscal ainda vai sofrer algumas alterações, mas a essência dele funciona muito bem. O que eles fizeram foi mudar um pouco alguns dos parâmetros para poder manter uma estrutura de proteção econômica do Brasil, o fiscal brasileiro fica razoavelmente protegido, mas ao mesmo tempo dá um pouco mais de flexibilidade para o governo. Uma opção que o próprio Haddad colocou tem uma semana, qualquer coisa assim, semana passada, não lembro direito o dia, foi que a meta da inflação, o governo federal queria mudar a meta da inflação para poder mudar a taxa básica, que é um tiro no pé, mas o que ele falou? A meta da inflação, ela não vai ser mais anual, ela vai ser contínua. E aí você fala, poxa, no final é a mesma coisa. E considerando longo prazo, a mesma coisa. Só que o que acontece? Você concorda que se o Banco Central tem que bater a meta da inflação em dezembro desse ano, ele em outubro, novembro, está faltando pouquinha coisa para poder ele bater a meta, ele vai fechar a torneira com vontade do mercado para poder bater a meta, e no final do ano ele fala, opa, bate a meta? Então, para poder evitar esse tipo de golpe, golpe que eu falo no sentido de alguma coisa muito radical acontecendo, um movimento liberar muito ou estrangular muito o mercado em determinado período porque ele tem uma data de aniversário, se você coloca isso de forma contínua, você resolve esse problema. O Banco Central vai ter que atuar da mesma forma, mas ao invés de ter que atuar de uma única vez, e aí é claro que para você frear uma inflação de uma vez, você tem que estrangular ao máximo. Para poder evitar esse tipo de coisa, ele pode ir freando devagarzinho. E vai, no final, chegar a inflação controlada da mesma forma, só que sem dar um tranco no mercado. Essa a grande vantagem. O que eu achei interessante, igual o professor Flávio falou, não vai aumentar, não vai diminuir, mas pode amenizar até o final do ano. Não que vai aumentar mais. Exato. Vai amenizar. Um automóvel que está em movimento, você pode chegar, ele tem que parar daqui 100 metros, eu posso enfiar o pé no freio agora e fazer ele quase parar agora e ir devagarzinho até chegar nesses 100 metros, ou posso ir pisando devagarzinho no freio para ele poder chegar lá. É mais ou menos isso. É colocar isso de uma forma suave. O arcabouço fiscal, ele tem alguns pontos que ele ajustou, criou uma leitura diferente daquilo que já tinha. Não é que criou alternativa, vai estourar o teto, vai ter possibilidade de romper momentaneamente o teto com mais facilidade do que tinha antes, sim, mas não é também aquela ideia de, não, esquece, agora o governo chegou, abriu o cofre, jogou a chave no lixo e cada um enfia a mão lá dentro e pega o quanto que... Não é isso. Então, agora, é claro, ainda tem muita água para poder correr ali ainda, tá? Então nós estamos na primeira votação agora, tem que passar pela Câmara de Deputados, passar pelo Senado Federal, excepcionalmente, provavelmente vai ter que voltar para a Câmara de Deputados de novo, depois de tudo isso aí, tudo tramitado, discutido e tudo mais, aí sim vai para o presidente, que pode falar assim, olha, tá muito diferente daquilo que nós apresentamos e eu não quero isso. Pode rejeitar. Ou ele pode rejeitar. Então assim, o prazo para isso é relativamente curto. 90 mais 90, dias 180 dias no total. 90 renovável por mais 90. Então tem 180 dias, já tem um mês mais ou menos que deu entrada. Mas a primeira votação está prevista para o meio do ano, junho? No Congresso, né? Em junho, isso. né? Sim. Congresso. Então assim, tem toda essa discussão que vai acontecer ali dentro. Você falou de prazo, o Congresso eu uso muito como exemplo, que você falou o brasileiro pensa muito no curto prazo. Curto prazo. Eu falo, o brasileiro tem um prazo que é o para ontem, que
sem sentido, mas eu acho interessante oficialmente a gente ter dentro do Congresso brasileiro as medidas que correm com urgência e as medidas de urgência urgentíssima. Você tem ideia do que é uma urgência urgentíssima? Chega a ser engraçado. O prazo mais curto do que o urgente é o para ontem. Para ontem, que eu entendo. E aí as pessoas, realmente, elas têm essa euforia de... E é tão engraçado que as pessoas estão, assim, questionando, olha, mas 100 dias, o governo não fez nada, 100 dias. Eu acho que qualquer governo... A gente que já é acostumado com planejamento, professor, a gente tem um outro pensamento, né? Primeiro que a gente tenta sair do viés ideológico. Que quando você está no período de campanha é uma coisa. Quando você entra no período de governança, independente de quem você votou, você tem que olhar para os números e para a realidade do país. E você não constrói um plano, você não sente efeito quando você muda alguma coisa da noite para o dia. E as pessoas querem isso. Tanto quem está torcendo contra o governo e quem está a favor. Quem está a favor quer um prazo cada vez maior. E quem está contra quer um milagre da noite para o dia. E nenhuma das coisas vai acontecer, né? Nenhum dos dois. Não tem jeito. Imagina, o Brasil é grande demais. Imagina que hoje você assumiu a diretoria, o CEO de uma empresa de 4 trilhões de dólares, uma empresa que tem 250 milhões de profissionais dependendo dela, direto ou indiretamente. Não é no dia seguinte que você vai ter um resultado espetacular. Ou destruir, e com um dia de trabalho você consegue destruir essa empresa. Ou também não é chegar e baixar a taxa de juros da noite para o dia. Não é. Então, assim, precisa ser tudo organizado. É claro que parte das coisas, logo no início, é mais responsabilidade, ônus e bônus do governo anterior, aquilo que tem de bom ou que tem de ruim. É proveniente do governo anterior e vai sendo transferido, de fato, para o novo governo. Com 100 dias já dá para poder mostrar alguma coisa, mas é difícil de ter algum resultado concreto. Então nós vamos ter um resultado concreto com um prazo um pouco maior. Na ponta da linha agora com 4 meses é muito difícil, né, professor? É muito complicado. É querer cobrar muito. Isso. Professor, a política e parte técnica é um desafio gigante no Brasil, né? As duas coisas, conciliar as duas coisas. Porque o governo quer defender a sua bandeira e quem o elegeu, que está tudo certo. Claro. E a gente tem uma parte técnica que é o que sustenta o país. Como equilibrar isso aí, professor? A situação é muito complicada, principalmente quando a gente teve uma quebra de uma disputa política ser puramente em relação àquele que vai assumir o mandato naquele período. A política hoje é quase que uma religião. Sim. Você vê famílias se desfazendo porque um defende um lado, o outro defende o outro. E um exemplo que eu uso muitas vezes é o seguinte: imagina que você está numa mesa, eu coloco uma caixa de bombom Lacta de um lado, uma caixa de bombom Garoto do outro, coloco uma tigelinha no meio e falo, escolhe os melhores bombons que você quiser das duas caixas. Dificilmente você vai pegar todos da Lacta, colocar dentro dessa cestinha e não pegar nenhum da Garoto. Ou o contrário, pegar todos da Garoto, colocar ali dentro e não pegar nenhum da Lacta. Por que com a política você faz isso? As pessoas fazem isso. Estou falando você, mas por que você faz isso com a política muitas vezes? Nossa, não existe esse tipo de coisa. Então, é claro que a Lacta tem os bombons muito bons e aqueles que são mais ou menos, e a Garoto da mesma forma. Assim como o político. Todos eles têm alguma coisa que ele acabou ajudando em muita coisa e acabou atrapalhando em outras. É claro que a gente precisa balancear para poder ver até que ponto o problema que foi criado compensa o que a gente teve de benefício. Imagina uma pessoa que tem um câncer. Ela vai fazer quimioterapia. O que a quimioterapia faz em termos? É colocar a pessoa num estado tão debilitado de saúde que ela quase morre. Só que como o câncer é um pouco mais frágil do que o resto do organismo, o câncer morre antes. Então, antes da pessoa morrer, mas logo depois do câncer ter morrido, eles vão lá e tiram a quimioterapia. E aí a pessoa consegue recuperar. Mas falar, a quimioterapia é boa? Não. Quem já passou por esse tipo de tratamento diz que é uma coisa horrorosa, mas é uma sensação daquele tipo que quase que a pessoa pede de fato, fala, não, diz isso, eu jogo a toalha. Mas você vai ter que passar por aquilo ali. Então você tem o lado bom dela, que pode te promover a cura,
mas você vai ter o problema que vai te causar. É um É a processo. mesma coisa com o político. Então, todos eles Esse têm. exemplo do chocolate foi show de bola. Outro exemplo que eu costumo dar é o seguinte, professor. 2 exemplos. Quando o senhor é pai, eu ainda não sou, fui agraciado com isso ainda, a Vanessa também, o Fábio. Mas quem é pai entende muito bem isso. Se você vê um filho seu fazendo algo errado, que você ama, não existe amor maior, o que você faz? Você vai lá e corrige. Sim, Você não vai ficar aplaudindo o que ele está fazendo de errado. isso. Quando você olha para si mesmo, a gente tem qualidades e a gente tem pontos que devem ser melhorados. A gente não é Todo mundo perfeito. Uhum. E por que a política a gente olha dessa forma? A gente olha como se fosse, eu escolhi essa divindade aqui, essa aqui eu vou defender tudo, mesmo que esteja me prejudicando. Porque as pessoas não são inocentes a esse ponto de não enxergar. Só E que elas não trata o querem. outro, e demoniza o outro. demoniza né? o outro. Um é Ó, divino, o outro é o demônio. Esse aqui é divino, esse aqui é do Não é demônio. assim, é. E quando você vai observar, e os políticos adoram isso, e aí entra na minha fomenta. seara, que é o marketing, porque o marketing, ele bem utilizado, ele faz um bem para a sociedade. Mas o marketing mal utilizado, como está sendo, professor, ele destrói. Porque antes, a gente tinha uma comunicação que era muito mais lenta. Hoje você tem uma velocidade, o que a gente sofreu na eleição de 2018 com fake news, Sim. porque, primeiro, é igual o senhor falou no começo, a gente deu voz para todo mundo, a pessoa achou que por ele receber um vídeo do WhatsApp e ele assistir, ele estava muito bem informado. E outra deficiência, a gente construiu um grupo, um pensamento de que eu não preciso de curso superior, eu não preciso de fazer curso para aprender a administrar um negócio, eu posso na internet estudar, eu não preciso contratar um profissional. E todo mundo acha que é especialista em tudo porque assistiu alguns vídeos. E aí, o que os políticos olham para isso? Nossa, as pessoas agora estão fáceis demais de ser manipuladas. É isso. Eu crio comunidades, dentro dessas comunidades, eu comunico com elas o que eu acho que são os principais Que valores. agrada o ouvido Que daquela agrada pessoa. o ouvidinho Acabou. dela. Eu crio, a palavrinha que eu não gosto, mas tem que falar, eu crio narrativas que vai alimentar esse grupo. Eu chego e coloco o outro lado como se fosse inimigo. Mesma estratégia de Hitler, eu tiro todo mundo de um lado, coloco para assistir só o que eu quero, você não vai ter... Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém chega em mim e fala assim, olha, tal emissora X ou Y não é boa ou é ruim, eu falo, cara, eu gosto de... No mínimo, eu aprendi isso com os meus professores, só ensinavam isso pra gente. Sim. Olha, você não fala em primeira pessoa, você ainda não escreveu um livro, você Isso, não pode falar é. aí, né? Então, o que você tem que pegar? As fontes. Eu aprendi isso na faculdade. Olha, se eu vou falar alguma coisa, tem que buscar no mínimo 4 fontes. Isso, exatamente. E aí, por isso que eu falo que quem tiver a oportunidade de ir para a faculdade, você não perde. Não é o que as pessoas querem dizer, relacionar a faculdade com dinheiro. Não tem nada a ver isso. Mas é um conhecimento que te prepara para uma situação como essa. E como os profissionais de marketing sabem muito bem dessa deficiência, o que eles fazem? Essa galera que é fácil ser manipulada, ele vai acreditar nisso aqui. Compartilhar. E vai compartilhar e vai acontecer o que aconteceu. E agora tá ficando pior, porque aí você se coloca como vítima. Quando você fala de fake news, você tem um grupo Sim. que não, tá cerceando a liberdade de expressão. Ora, Sim. liberdade de expressão não é isso, eu não posso falar o que Não eu quero pode de também, alguém. não é cerceado de jeito nenhum, não pode ser cerceada a liberdade de De expressão. jeito É nenhum. evidente, ninguém defende. Mas eu isso. também não posso chegar aqui e falar o destruir que sua quiser. vida, É. acabar com a sua vida, que falar o que eu quiser. Isso Sim. não é liberdade. No mundo real aqui, isso sempre teve consequências. E por que agora no digital eu tenho que misturar isso com liberdade de expressão? Verdade. Então eu vejo que, não sei se eu concordo, eu queria que vocês explanassem isso bem, que o caminho é a gente voltar a pregar, investir em educação e conhecimento. Porque a galera está se fundamental. destoando. Você pega a galera mais jovem, o cara acha que não precisa ir para a faculdade, porque ele vê alguns players, alguns influencers que estão ganhando dinheiro. Eu não preciso. E com a inteligência artificial, então? Agora que eles acham que não precisam fazer mais nada. É que descartou E mesmo. você não vai estar gastando, você vai estar investindo seu dinheiro para sua Sim, empresa, para o seu sim. pessoal. Às vezes não é só para a empresa, para o seu pessoal, é investimento. Eu falo que a grande vantagem, eu falava isso muito lá nas turmas, eu falo que na universidade você não aprende dentro de sala de aula só, você aprende no corredor. A troca de informação que você tem com seus colegas, com os professores, com os diretores, tudo isso te ensina algo que, no exemplo que você colocou lá do seu amigo do restaurante de comida japonesa, o que ele teve? Ele teve o tino de pensar rápido.
Ele tinha aquele momento para poder resolver, porque boa parte das pessoas ficaram choramingando porque ia perder venda e tudo mais. Ele não, ele chegou, tomou uma providência e resolveu e foi atrás. Então, assim, esse tipo de coisa, ele acaba... a pessoa que tem uma formação acadêmica ou formação de áreas diversas, pode ser técnica também, mas que ele tem uma formação maior, a chance dele descobrir alternativas diferentes para um mesmo problema é gigantesco. Realmente incrível. E por isso que boa parte das vezes as soluções de determinados problemas acontecem por pessoas que absorveram um conhecimento de área distinta daquela que ele está atuando de fato. Então acaba que consegue desenvolver coisas diferentes, né, nesse sentido. Então, é importante, é vital. Não tem como, mesmo que a pessoa chegue a ganhar dinheiro em algum momento, ela não consegue se manter, ela não consegue se organizar, ela não consegue fazer uma estrutura para poder aproveitar aquilo da melhor forma possível, para poder manter aquele patrimônio na mão dela. É muito comum, a gente vê gente que... Às vezes também não precisa da pessoa deixar de ter aquele contador que já é acostumado, tem um contador, não quer mudar de contador, deixa o contador, continua fazendo trabalho, mas é diferente ter uma pessoa para dar aquela consultoria mensal, sim, seja semanal. A parte de contabilidade tem muito. A pessoa muitas vezes fala, às vezes vai organizar holding, por exemplo, que eu dei o exemplo daquele caso do cliente que teve um problema por conta de uma holding mal feita. E aí a pessoa chega e fala assim, não, mas eu vou pedir para o meu contador de confiança fazer. Eu falo, o seu contador de confiança é um ótimo contador. Tem 30 anos que ele está trabalhando com você, sua empresa está saudável até hoje. Esse cara é espetacular. Realmente muito bom, porque no Brasil a contabilidade é essencial. Tá? Então ele é muito bom na contabilidade, mas ele não é bom em tudo. Ninguém é. Peter Drucker falava que todo mundo é muito bom em uma coisa, regular em 2 ou 3 e péssimo no resto. Então você não tem que tentar ser bom naquilo que você não é bom. Você tem que ser bom naquilo que você de fato é bom e contratar gente boa para poder, ou se associar a gente boa para poder fazer o restante. Então, o contador pode ser muito bom para poder fazer a contabilidade, mas tem certas coisas que uma consultoria vai ajudar ele mais. Tem certas coisas, precisa de fazer uma holding, ele vai procurar um escritório especializado em holding para poder ajudá-lo a desenvolver aquilo ali. BPO, né, também, sim. Passa o robô para saber como é que está... Exatamente. Que às vezes o contador não tem aquele costume de fazer isso e alguém da área tributarista vai lá e faz para falar assim, olha, você tem isso para receber, por exemplo, do Estado. Às vezes o contador não tem aquele costume de fazer isso todo mês. Tem pessoas que nem sabem que tem direito a receber dinheiro do Estado. E normalmente é uma montanha de dinheiro. Não é nem pouco, né? Não é pouco, é muito dinheiro. E as pessoas falam, o quê? Eu tenho dinheiro? Geralmente eles não pagam dinheiro, pagam só e não sei o quê. Não, eles pagam sim. Então, assim, tem gente que não sabe. Então, isso é muito importante. E o contador, às vezes, fica numa saia justa também, porque... Imagina, o patrão dele, há 30 anos ele trabalha, já criou uma amizade entre eles, chega e fala, cria para mim uma estrutura, ou olha alguma coisa para mim. Ele dificilmente vai chegar e falar assim, olha, eu não sei fazer isso. Ele vai chegar, não, pode deixar que eu olho, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Então, assim, isso acaba atrapalhando. Eu falo, procure especialista. Tem especialista de diversas áreas que entendem daquilo ali melhor do que muitos profissionais e que... Por mais que o contador está atualizado, hoje tem várias palestras, vários cursos que estão atualizando os contadores, ok, mas tem que ter um especialista nessa área. Eu acredito que isso é um investimento para a empresa. Eu coloquei hoje, eu não lembro se foi hoje ou ontem, até no Instagram, um cálculo que foi feito pelo G20, da quantidade de horas necessárias para poder cumprir as obrigações fiscais. Hoje. Isso é interessante. Normalmente, os países todos gastam algo em torno de 20 horas, 30 horas, qualquer coisa. O Brasil gasta 1.500 horas para poder cumprir a obrigação. A quantidade de horas foi tão gritante que eu falei assim, eu vou mencionar isso no podcast, que eu não esqueci esse número, 1.501. É tão absurdo que você fala assim, não é possível. E aí o que acontece? O contador, ele é bom. Ele está atualizado, só que ele gasta 1.500 horas só para manter aquilo ali minimamente funcionando. Ele não dá conta de fazer outras coisas. Eu falo, chega a ser covardia com o contador você pedir para ele para poder fazer outras coisas. Exatamente. Aí você vai ter contadores especializados em determinadas áreas, a mesma coisa na área jurídica.
Eu tenho especializado em uma área, especializado em outra. A medicina, a mesma coisa. Claro. Então, cada um tem um tipo de atuação diferente. Professora, a aula tá show de bola, mas a gente tem que reduzir o passo. Mas para finalizar, eu não queria finalizar antes de pedir mais um esclarecimento do senhor sobre o nosso momento, a nossa realidade. Transição de governo, governo novo, algumas mudanças. É um momento bom para investimentos, professor, tanto como investimentos que é a área do senhor, quanto para investimentos em negócio? O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Sempre tem oportunidade de mercado. Nunca existiu um momento em que não existiam oportunidades. O que precisa ser feito E agora é é bom porque buscar tem muita quais são. gente que está com medo, né? Então esse medo coloca uma quantidade menor nessa busca. Então, O que a gente estava falando de buscar aonde ninguém quer. É isso que é importante. No momento em que está todo mundo com medo, ninguém quer comprar aquilo, o preço abaixa, é a hora de comprar. Tá? Então tem vários produtos de mercado que estão muito bons. Mercado de capitais, ele está bem atrativo. Renda variável, bolsa, está bem atrativo. Só que, então vou comprar tudo que aparece pela frente? Não, precisa entender o que tem ali dentro. Você está comprando uma empresa. Você não está comprando... As pessoas olham investimento em ações como se eu estivesse comprando uma ficha para poder trocar daí para frente. Eu estou comprando uma empresa. Se eu for comprar uma farmácia, por que eu compro uma farmácia? Qualquer, da rua. Porque ela é bem localizada. Ela está gerando um resultado interessante. Ela tem um potencial de crescimento grande. Estão sendo construídos mais 20 prédios em volta dela que vão gerar um público cativo para ela importante. É isso que eu vou comprar. Não é comprar só para comprar. Então, existem oportunidades extraordinárias no mercado que estão acontecendo. Assim como tem armadilha. A Americanas foi um caso eu ia clássico. citar isso aí. O Essa é a Light vantagem foi outro. E a vantagem de diversificar isso aí, né? Porque no mercado tem muito disso, né? Eu fiz um vídeo falando sobre Light e Americanas. Foram casos clássicos. A Light, eu vou falar que ela quebrou, não foi culpa diretamente dela. Mas Americanas é um problema de gestão. Ali houve eu não vou dizer fraude, porque era tecnicamente aceitável o que foi feito. Só que, no mínimo, uma má-fé grande ali. O pessoal sabia o que estava fazendo. É claro que sabia. Não foram não leigos, dá para não. acreditar que... Não, Ninguém ali vai ser canonizado, Você pega os não. dois grandes nomes, né? Sim. Você pega aqueles dois, você quer me dizer que aqueles dois que são acostumados a cuidar de grandes empresas há muito tempo, que não sabia disso aí, não dá para acreditar nisso. E uma pessoa que entra com, sei lá, ele era presidente há uma semana, quando ele denunciou o caso, mas ele começou, obviamente, a buscar informação uns 2 meses antes. Uma pessoa que não conhecia detalhes da empresa, com 3 meses, 4 meses, ele conseguiu descobrir um negócio desse, e alguém que estava lá dentro com um investimento significativo de alguns bilhões de reais, não viu. Pode acontecer? Pode. Tá? Não vou falar que é impossível. Mas é difícil a gente acreditar. Provável, Alguém que tem né? experiência. Quem tem experiência que não entende, vai ficar assim. Pode acontecer. Mas pode acontecer. Eu prefiro não levantar nenhum tipo de suspeita, porque realmente eu não tenho como garantir que tinha ou não tinha conhecimento. Mas, de qualquer forma, no mercado tem muitas empresas sólidas, que têm um potencial de crescimento gigantesco. Título público está passando. Quem comprou título público lá atrás teve um resultado muito interessante. Eu estou falando como rendimento. Título público como segurança não tem nada, é imbatível. Nada tá? melhor. Mas para quem é muito conservador, não tem nada melhor. Vai ser título público mesmo. Ele pode variar entre aqueles tipos de título público que a gente falou, IPCA, prefixado ou Selic, alguma coisa desse jeito, mas ele vai ficar em título público. Mas tem muita oportunidade no mercado, muita mesmo. E cada vez mais, quanto mais a situação for apertando, mais oportunidade vai surgindo. Fica melhor. É a hora que as pessoas entregam por qualquer preço. Alguém que não soube organizar ou que não comprou aquilo que não dava conta de segurar. Aí ele vai ter que vender por... Boa explicação, Josmar. Nossa, eu estou encantado com a aula aqui, mas estou de olho no tempo. Gente, antes da gente finalizar, eu queria lembrar vocês do nosso patrocinador, Saga Nissan, lançamento do
Nissan Sentra, que tá o máximo, eu fui no lançamento, que carro show de bola. Então se você está pensando em trocar de carro, para um carro japonês, como o professor Flávio, que entende tudo de carro, também sugeriu, procure o Augusto, acesse o QR Code e procure o Augusto na Saga Nissan da BR 153 de Goiânia. Para a gente finalizar, professor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que vai começar a investir hoje. O que ele tem que analisar, o que ele tem que fazer, e já fale como ele procurar a agência, a corretora do senhor, a Ibra. Não, perfeito. Vamos lá. Como a gente estava falando, eu acho que a gente é muito bom em uma coisa, regular em... Não fui eu que falei essa frase, mas eu gosto muito dela, regular em 2 ou 3 e péssima no resto. Normalmente as pessoas não são especialistas na área financeira, na área de planejamento financeiro, na área de investimento. O que precisa buscar é alguém que possa de fato ajudar a pessoa naquilo ali. Nós estamos à disposição, existem outras empresas boas no mercado, toma muito cuidado, qualquer coisa que for avaliar, entre em contato com a CVM, busca no site da CVM se a empresa de fato é registrada, se ela não tem nenhum tipo de problema. Eu, inclusive, muitas vezes brinco... Qualquer proposta de ganhos milagrosos, né? Não existe, não precisa nem gastar tempo com isso. Não vai acontecer. É algum golpe. Você pode até não entender o golpe naquele momento, mas que é golpe eu não tenho dúvida, tá? E eu, muitas vezes, quando vou conversar a primeira vez com a pessoa, normalmente o cliente fica com um certo receio, eu falo assim, entra no site da CVM e procura lá, tal desse Flávio Crozara. Ele tem certificação mesmo? Tem quanto tempo que ele trabalha no mercado? Já teve alguma reclamação contra ele? Tem 20 anos que eu sou certificado pela CVM. Tem mais do que isso que eu atuo no mercado de capitais, mas tem 20 anos que eu tenho certificação CVM. Tem alguma reclamação contra ele? Olha lá, é público. Eu até brinco, eu falo que se você quiser ligar para a CVM para perguntar, o telefone é 0800, nem a ligação telefônica não vai pagar. Liga lá e pergunta. A Ibra, ela tem registro? Ela tem algum tipo de problema em relação à CVM? O Flávio Crozara tem algum tipo de problema? Eu incentivo muito o pessoal. Eu estou falando da gente porque eu falo por nós. Mas independente, como eu disse, existem empresas boas no mercado. Independente da empresa. Fazer isso com todas, né? E você vê o que encaixa melhor para você. Analisa aquele que é mais adequado, talvez pela proximidade, pelo conforto, pela empatia que tem, às vezes, até com a pessoa. Porque o seu planejador financeiro, um consultor, precisa ter uma empatia com você. Quem vai cuidar do seu patrimônio, da sua sucessão, da proteção do seu patrimônio, dos seus investimentos, você precisa ter uma certa confiança, alguma coisa a mais do que simplesmente técnico. Então, busca isso, mas principalmente vê como que está o registro dessa pessoa no órgão máximo que nós temos hoje, que é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Professor, onde o pessoal encontra o senhor nas redes sociais? Bom, tem o meu Instagram, que é Flávio Crozara, tem o da Ibra, IBBRA, então tá ibra.com.br, Ibra é um acrônimo de Investment Bank Brasil, então é IBBRA, na ibra.com.br tem informações, a gente está sempre divulgando algumas coisas no próprio site, em redes sociais também. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum ponto que queira buscar, estamos à disposição, é só entrar em contato que a gente pode responder, dentro do possível a gente traz essa informação de mercado e estamos aí para poder ajudar. Eu falo, tem muito tempo que eu trabalho com isso, adoro fazer o que eu faço, sinto muito prazer em responder a pergunta do pessoal, talvez tenha aprendido isso muito em sala de aula, que eu acho uma delícia quando o aluno chega e me faz um questionamento e poder ajudar a ver o crescimento daquelas pessoas. Isso discorre tão bem o assunto que eu tô aqui, eu quase não tô nem fazendo pergunta, eu fico só querendo ouvir. Porque aprender. É um show de aula, né, Vanessa? E colocar em prática, né, amigo? E a mais nova advogada, onde o pessoal te encontra? Me fala seu Instagram aí pra galera. Meu Instagram, ADV Vanessa Camilo MC. Vanessa, gente, nova advogada, precisou e tá com algum probleminha,
chame a Vanessa. Vanessa com V ou com W? Com V. Ah, tá. Vanessa. Eu vou deixar aqui. Porque na hora de procurar pode ter dificuldade. Vanessa pessoal Camilo MC. Vai deixar aqui na descrição. Deixar certinho, né? E tava esquecendo de falar sobre uma coisa, né? Eu aprendi aqui com o mestre, não imaginava, Vanessa, eu nunca estava falando com ele aqui antes da gente começar, que eu ia entrar para essa vibe de aula, de cursos. Muito gostoso. Então, a minha assessora de marketing até me cobrou que o primeiro podcast eu não falei sobre o meu curso. Então tá aqui na tela, o Fábio vai deixar disponível o QR Code, que o meu curso chama Sempre Azul, professor, Sempre Azul. Sim. É um formato de série, que eu fiz 8 temporadas. Cada temporada eu vou tratar de um tema específico relacionado à gestão de negócio, com foco em pequenos, médias empresas. Como o senhor bem disse, a gente não é bom em tudo. Então, a minha expertise é para esse grupo pequeno, que eu identifiquei isso desde lá na faculdade, que havia uma deficiência nesse mercado. Sim. Então, eu foquei nisso aí. Se você quer aprender um pouco mais sobre gestão de negócio, está pensando em montar o seu negócio, acesse o QR Code e faça parte da comunidade Sempre Azul. Excelente, viu? Porque, inclusive, ajuda muito em relação à estatística. Porque quando a gente vê a quantidade de empresas que morrem antes de completar o 5º aniversário, é incrivelmente grande. Se tiver um apoio desse, a chance de ter sucesso aumenta de forma significativa. Sem dúvida. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Vanessa. Em breve a gente vai voltar a bater esse papo de novo, porque faltou muita coisa para a gente falar e vamos deixar para o segundo. Eu nem fiz muitas perguntas, porque a aula deu tempo. Com a aula dessa aqui, até o Fábio ali estava concentrado na aula. Eu falei, eu quero colocar em prática pelo menos 1% de tudo que eu aprendi aqui hoje. O que é isso, gente? Gente, depois desse show de aula, a gente encerra o nosso segundo podcast. É o segundo.